Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou falar sobre São Cosme e São Damião. Quem eram eles? Alguém sabe? Do século III eram irmãos gêmeos, mártires. Isso mesmo. Padroeiros médicos. Isso mesmo. Então, quem eram São Cosme e Damião? E São Damião eram irmãos gêmeos que nasceram na cidade de Egeia, na Arábia, no ano 260, de família nobre. A mãe deles ensinou-lhe a fé cristã, ela já era cristã, e de tal modo que Jesus Cristo passou sempre a ser o centro da vida deles. Então eles foram estudar na Síria, que era um grande centro de estudos e formação. A Síria não é que nem ela é hoje, tá? Que é um país bem assim complexo, que tem questões complexas, né? Mas na época ela era um grande centro de estudos e formação. E eles estudaram, se especializaram e se formaram em medicina. E não tinha bem uma faculdade, né? Porque a faculdade só foi criada na Idade Média, a universidade. Até existiam faculdades, a universidade foi criada na Idade Média, mas eles meio que se formaram no ofício da medicina. A medicina é um ofício, certo? E eles se tornaram médicos famosos pela competência. Eles obtinham um grande índice de tratamento dos sucessos dos doentes. Para você terem uma ideia, tem um quadro de um transplante. É dito que o primeiro transplante foi feito por eles. Transplante. Quando você acha que o transplante foi criado? Quando você achava antes? Há 50 anos atrás. E você? 5 anos atrás. E você? 200 anos atrás. Então, só que eles realizaram um transplante de perna muito antes. Tinha um etíope que eu acho que tinha morrido, certo? E tinha um outro nobre, um etíope. E aí eles pegaram a perna do etíope que tinha morrido, certo? E colocaram no cara que estava sem perna, que tinha tido algum problema na perna. E eles fizeram a cirurgia e foi bem sucedido. Um transplante bem sucedido, sem remédios, para evitar que se rejeite o transplante. 200 e poucos anos atrás. Vale lembrar que essas... Quê? 200? Não, 250 anos, 300 anos depois de Cristo. Ou seja, vale lembrar que não existia nenhum remédio para manter o órgão como existe hoje. E assim, era realmente algo milagroso. Mas vale lembrar que todos esses milagres da vida privada de santos, nenhum católico é obrigado a acreditar neles, eles não são dogmas, certo? Tem a catena áurea, mas isso não faz parte da tradição oral T maiúsculo, porque essa tradição ela acaba na morte de São João Evangelista, que escreveu o livro do Apocalipse. Isso podem ser considerados parte do depósito privado de fé da igreja, esses acontecimentos dos santos, certo? Inclusive as aparições marianas, é uma coisa importante a se falar aqui. Então eles viviam majoritariamente paganizados, certo? Na época deles, os cristãos eram uma grande minoria, como hoje são, apesar de muitos se dizerem cristãos. E eles atraíam as pessoas para Jesus Cristo através do ofício da medicina. E eles faziam de uma maneira, principalmente através da caridade e do amor. Eles não cobravam por seus serviços. Por isso, espalhou-se a ideia de que os dois não eram apegados aos bens materiais, que eles seriam avessos ao dinheiro. Inclusive foi dado um apelido para eles por causa disso, de eles serem avessos ao dinheiro. Eles também eram muito dedicados aos seus pacientes, tinham muita caridade e eles não cobravam nada. Então eles davam dinheiro, eles colocavam o dinheiro no seu devido lugar, né? Eles queriam curar as pessoas no corpo e na alma. Eles eram médicos, mas o médico ele também tem que ter um aspecto de
curar a alma do doente, não só o corpo. Eles enxergavam isso. Hoje a medicina moderna não enxerga muito a pessoa como sendo só corpo. Corpo, mente, mas ignora a alma. Eles Não cobravam nada? Quê? Eles não cobravam nada? Não, eles rejeitavam o dinheiro. Eles não ligavam pra parte de. Eles não ligavam para a parte financeira, então eles ficaram muito conhecidos por isso. Mas eles eram de família nobre, né? Eles deixaram os bens que eles tinham ou Acho que não. Não se sabe. Eles só recusavam. Eles só não recebiam dinheiro pelos atendimentos médicos. Ainda não tinha, né, as ordens religiosas, né? Não existia. Não existia a época, mas se eles também tivessem trabalho na ordem religiosa, provavelmente eles não conseguiriam exercer o ofício deles de médico, talvez. E por esse motivo eles são os padrinhos dos médicos, das faculdades de medicina e dos farmacêuticos. Porém, eles sofriam perseguição por conta do imperador Diocleciano, do Império Romano, que foi um dos que mais perseguiu os cristãos, que era o local onde eles viviam e era dominado pelos romanos. Por isso eles foram presos por acusação de feitiçaria e de espalharem o cristianismo, que era considerado uma seita proibida pelo imperador. Ele odiava os cristãos e desprezava, porque eles desprezavam os deuses romanos e adoravam somente Jesus Cristo. Então o imperador se considerava mais ou menos um patamar de semideus, assim. E eles foram acusados então de feitiçaria, certo? Pelo governo romano. Eles falavam que as curas deles não eram milagres, mas sim bruxaria. Então eles foram tirados violentamente do lugar onde eles atendiam doentes e levados ao tribunal, onde foram acusados de bruxaria. E eles falaram sobre isso, eles responderam: nós curamos as doenças em nome de Jesus Cristo e pelo seu poder. Ele é o Filho de Deus que veio este mundo para salvar e para curar. No tribunal, foi pedido que eles renunciassem a Jesus Cristo e falassem aos pacientes sobre os deuses romanos. Eles se recusaram, não renunciaram aos princípios do Evangelho e por isso foram duramente torturados. Então, eles foram condenados à morte por apedrejamento e flechados. A pena foi executada por carrascos experientes, no entanto, eles não morreram. Então, o juiz ordenou que eles fossem queimados em praça pública. Executaram a sentença, mas o fogo não atingiu eles. E eles não paravam de louvar a Deus pelo seu martírio, certo? Então, os pacientes atendidos por eles, que ainda não tinham se convertido, ao virem isso, se converteram. E os soldados decidiram afogar os dois, mas eles foram salvos por anjos. Por fim, então, a mando do juiz, os torturadores lhe cortaram as cabeças. Eles foram decapitados. Ou seja, eles, pelo martírio, tentaram várias vezes matar eles e não conseguiram. E muito provavelmente eles devem ter sofrido fisicamente, mas eles estavam com a alma, a mente voltada para Jesus durante o martírio. Isso é muito importante. Eles passaram por várias sentenças de morte, mesmo assim não abandonaram a fé em Cristo em nenhum momento. Eles poderiam ter abandonado, ter continuado negado Jesus Cristo, pregado os deuses romanos, continuado a carreira deles. Ganhariam fama, prestígio na terra, poderiam começar a cobrar. Não, eles sempre decidiram atender por amor a Cristo, viver uma vida baseada no Evangelho. Então a devoção por ele foi começada mais tarde na igreja pelo Papa Félix IV, em Roma, na Basílica do Fórum. Lá em toda a igreja eles são venerados como santos e mártires até hoje, por testemunharem sua fé em Jesus Cristo e não a renegarem. A festa de Cosme e Damião é celebrada no dia 26 de setembro. Agora, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma oração São Cosme e Damião. Eu posso fazer. São Cosme e São Damião, por amor a Deus e ao próximo, consagraste a vida no cuidado do corpo e da alma dos doentes, abençoai os médicos e farmacêuticos, alcançai a saúde para o nosso corpo, fortalecei a nossa vida, curai nosso pensamento de toda maldade. A vossa inocência e simplicidade ajudem a todas as crianças a terem muita bondade umas com as outras. Fazei que elas conservem sempre a consciência tranquila. Com a vossa proteção, conservai meu coração sempre simples e sincero. Fazei que eu lembre com frequência essas palavras de Jesus.
Deixai vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino do céu. São Cosme e São Damião, rogai por nós, portanto,